Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os tipos de micro-organismos. Então, a gente vai falar um pouquinho quais são esses micro-organismos e algumas características que são importantes e marcantes deles. Para essa aula, eu me baseei novamente na bibliografia de microbiologia de Tortora, 12ª edição. Então, vamos começar com a nossa aula? Como eu já tinha comentado na aula de introdução à microbiologia, os micro-organismos, eles são organismos muito pequenos e eles não são passíveis de ser visualizados a olho nu. Eles compreendem, então, as bactérias, as arqueias, os fungos, os protozoários, algas, vírus e parasitas multicelulares de animais. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho então das características de cada um desses micro-organismos, começando pelas bactérias. As bactérias, elas são organismos simples, são unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. Como a gente já viu nas aulas anteriores, elas são procariotos. Por quê? Porque elas não possuem um envoltório nuclear que delimite ali, que guarde a sua informação genética. Possuem diferentes morfologias, né, que a gente vai discutir em outras aulas mais para frente. E elas podem se agrupar em pares, em cadeias ou mesmo em grupos, formando até mesmo uma estrutura de cacho de uva, que a gente vai ver mais para frente na aula da morfologia bacteriana. Essa forma que ela assume vai depender do gênero e da espécie da bactéria. Elas possuem uma parede celular de peptídeo glicano, que também vai ser um outro assunto que a gente vai aprofundar melhor numa próxima aula. Essa parede de peptídeo glicano, ela é muito importante porque mais para frente a gente vai ver que ela, por exemplo, é alvo dos antibióticos, ela que garante aí a classificação das bactérias de uma forma morfológica, né, em gram positiva, em gram negativa. Então, ela é muito importante. As bactérias, elas geralmente se reproduzem por fissão binária, que é quando uma célula vai se dividir em duas células iguais. E algumas conseguem fabricar seu próprio alimento por fotossíntese e outras obtêm seu alimento por meio de compostos inorgânicos. E outra característica muito comum assim de se ver nas bactérias é quanto à motilidade. Algumas bactérias elas conseguem se movimentar por estruturas auxiliares, como por exemplo os flagelos. Então essas são algumas características das bactérias. O segundo tipo de micro-organismo que a gente vai discutir vai ser sobre as arqueias. As arqueias, assim como as bactérias, elas também são procariotos. Mas o que vai diferir elas, então, das bactérias? Elas não têm a parede celular de peptídeo glicano, que é aquela que eu falei que é muito importante. As arqueias, elas são encontradas em ambientes extremos e elas podem ser divididas em 3 grupos, que foi o que eu já comentei na aula de classificação dos micro-organismos. Então, elas podem ser metanogênicas, que são aquelas que produzem metano. Podem ser halófilas extremas, que, como o próprio nome já diz, elas conseguem sobreviver em ambientes muito salgados, como, por exemplo, no Mar Morto. E as termófilas extremas, que são comumente encontradas em águas quentes, porque elas vivem em ambientes com altas temperaturas. Até o momento, não são conhecidas arqueias que causam doenças em seres humanos. Então, isso é muito importante. Elas são organismos que vão ser encontrados aí no ambiente, mas causando doença em seres humanos, elas ainda não são consideradas como micro-organismos patogênicos. Ao contrário das bactérias, que a gente sabe que, apesar delas terem características benéficas, né, que podem ser não patogênicas, elas também podem causar doenças severas não só nos seres humanos, mas também em alguns animais. O terceiro tipo de micro-organismo que a gente vai abordar aqui na nossa aula são os fungos. Os fungos, diferentemente das bactérias e das arqueias,
eles são eucariotos. Então, isso quer dizer que eles possuem um núcleo distinto que vai abrigar o seu material genético. Os fungos, eles podem ser unicelulares, como as bactérias e as arqueias, mas também podem se apresentar de forma multicelular. Eles não vão realizar a fotossíntese, nem mesmo os cogumelos, que são aqueles fungos já macroscópicos, né? Então, eles não... É um tipo de fungo, mas ele não é considerado um micro-organismo, né? O cogumelo, que é muito semelhante às plantas. Suas paredes celulares, elas não são constituídas de peptídeo glicano, mas sim de quitina. E os organismos que compreendem os fungos são as leveduras, os bolores e os cogumelos. Mas aqui na nossa aula a gente vai abordar mais as leveduras e os bolores porque eles são microscópicos e a gente está falando de organismos microscópicos, por isso que a gente não vai abordar tanto os cogumelos. As leveduras, elas são unicelulares, se apresentam de forma oval e elas têm um tamanho superior ao das bactérias. Já os bolores, eles formam massas visíveis, que são chamadas de micélios. Esses micélios, eles são compostos por hifas, que são longos filamentos que vão se ramificando e se entrelaçando. E esses bolores, eles até mesmo podem ser visualizados em alguns alimentos, como por exemplo no pão e nas frutas. Não sei se vocês já viram, quando você consome um pão e às vezes guarda e deixa ele ali por um tempo, ele começa a aparecer umas manchinhas nele. Essas manchinhas são os bolores, que são os fungos, um tipo de micro-organismo, que mostra que o alimento ali já não está muito legal para ser consumido, né? Os protozoários vão ser o quarto tipo de micro-organismos que a gente vai discutir aqui na nossa aula. Eles são eucariotos, assim como os fungos, e eles são unicelulares. Eles apresentam a característica de motilidade, né? Porque eles podem se movimentar por pseudópodes, flagelos ou cílios, e a sua morfologia vai ser bastante variada. Cada protozoário vai ter uma forma diferente. Eles podem ser entidades de vida livre, mas eles também podem viver como parasitos e até mesmo causar doenças em seres humanos, nos animais. Alguns têm a característica de realizar fotossíntese e eles podem se reproduzir tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Nós temos também as algas como outro tipo de micro-organismo. As algas, elas são eucariotos fotossintéticos. O que isso quer dizer, Mai? Isso quer dizer que elas necessitam de luz, de água e de dióxido de carbono para poder produzir seu alimento e também para crescer. E assim como os protozoários, elas também vão apresentar uma morfologia variada, elas não têm uma forma pré-definida. Cada alga, cada espécie vai ter uma morfologia diferente. Elas também podem ser produzidas de forma sexuada e assexuada, são unicelulares e sua parede celular ela já é composta de celulose. Elas podem ser encontradas na água, no solo ou também associadas nas plantas. E como elas são fotossintetizadoras, elas conseguem produzir oxigênio e carboidratos que podem ser utilizados por outros micro-organismos, inclusive por nós, seres humanos, que a gente utiliza o oxigênio para respirar. Então, as algas também são um dos grandes produtores dessa molécula que é tão importante para a nossa sobrevivência. Nós também temos os vírus, que como a gente viu, eles são um caso à parte, né, dentre os micro-organismos, que já foi mencionado nessa aula. Eles são muito pequenos e eles são acelulares, isto é, não são considerados células. Eles são simples porque eles possuem um núcleo contendo seu material genético, que pode ser tanto de DNA quanto de RNA. E esse núcleo ele vai ser envolto por uma camada proteica, que é denominada de capsídeo, e alguns ainda, além dessa camada proteica, eles apresentam uma camada lipídica envolvendo essa camada proteica e o material genético. E essa camada lipídica é denominada envelope. Os vírus, eles
como eu já disse nas outras 2 últimas aulas, né? Eles só vão conseguir se reproduzir utilizando a maquinaria da célula hospedeira. E eles, assim, existe um grande dilema entre considerar eles como um ser vivo ou não vivo. Porque eles podem ser considerados seres vivos quando eles estão se multiplicando no interior de alguma célula. Então, significa que ele está crescendo ali, está se multiplicando, está produzindo novas partículas. Então, nesse momento, ele até pode ser considerado como ser vivo. Mas existe a questão também de que se ele não está parasitando, né, uma célula hospedeira, ele fica inerte, né? Ele não se reproduz, ele não se multiplica e ele fica lá, uma partícula inerte, dependendo do tempo até vem a morrer, né? Perder sua característica. Mas de toda forma, sendo ser vivo ou ser não vivo, ele é considerado um tipo de micro-organismo. E por último, né, nós temos os parasitas multicelulares de animais. Eles não são exclusivamente micro-organismos, né? Mas a gente vai discutir aqui porque existe, né, alguns tipos de eumintos, né, que são vermes chatos e os vermes redondos, que podem se apresentar de forma microscópica. Então, por isso que a gente vai discutir ele aqui. Eles também são eucariotos e em alguns estágios do ciclo de vida, né, eles, como eu disse, eles têm um tamanho microscópico. Então, esses são os tipos de micro-organismos que a gente abordou aqui na nossa aula, que são existentes, conhecidos. A gente abordou um pouco das características de cada um. Claro que existem muito mais, mas as mais importantes, né, que a gente viu aqui, quanto a forma, né, o que ele é constituído, se tem a capacidade de se locomover, se não tem, se eles são acelulares, se eles são unicelulares, multicelulares. Então, esses tipos de características mais importantes a gente tentou focar aqui nessa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí no comentário. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e até a próxima. Muito obrigada pela atenção. Abraço!